A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 334 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, por todos estarem desencantados? Hoje todos passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E o encantado vivia desconhecido da vida e não sabia dizer o porquê dela. Primeira mensagem. O anjo de tudo ser era a energia, que é a causa da existência da matéria. A energia elétrico-magnética é a causa desse conjunto elétrico-magnético, por a natureza ser de transformações. A causa da mecânica racional é um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a origem da vida, que é a origem da mecânica material e da mecânica celeste, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito é porque existe a sua causa, por não haver efeito sem causa. Qual é a causa da máquina do pensamento e da imaginação? É a energia elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que estão na categoria de bicho racional. Esta categoria causou essas duas classes, animal racional e animal irracional. E agora, na fase racional, quem estiver ligado nessas duas energias do chão, vive aí no chão, e se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, para ver que não há efeito sem causa. A causa dessas duas classes é a categoria. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional com persistência, para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são eternos. Hoje todos estão preocupados em desenvolver o seu raciocínio, em desmaterializar esta energia para ela voltar ao seu estado natural. E todos sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por essas 4 potências estarem ajudando, com pouquíssimo tempo todos estarão com seu raciocínio desenvolvido e no seu verdadeiro estado natural, que por ser energia são eternos. Então hoje todos muito animados com a persistência no estudo da cultura racional, para ver o seu raciocínio mais depressa possível desenvolvido, e essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, já no seu verdadeiro estado natural de vida eterna. Tudo com a ajuda dessas 4 potências. Os que ainda estão pensando, por viverem desconhecidos de si mesmos, também estão sendo desenvolvidos, o seu raciocínio, por 2 potências, que é a natureza e a energia que está comandando a natureza, a energia racional, para ver que dentro de pouco tempo todos estarão com seu raciocínio desenvolvido
e vivendo o seu verdadeiro estado natural de vida eterna. E aí está feita a mudança de todos desta deformação racional para o seu verdadeiro estado natural. E em pouco tempo, todos com raciocínio desenvolvido, todos se entendendo através do raciocínio. Porque o raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional, por não estarem mais por conta dessas duas energias do chão elétrico e magnético, que é o pensamento e a imaginação. E é por isso que ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas da vida do nada. Hoje todos se limitam às coisas de importância, que é o trabalho para sua sobrevivência. A fase do pensamento terminou em 1935. Essas duas energias do chão elétrico e magnético deixaram de comandar os pensadores, porque a natureza mudou de fase e entrou outra energia comandando a natureza, a energia racional. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, causou essa falência moral, física e financeira, causou essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Por isso entrou na natureza a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem os efeitos e conhecem as causas dos feitos, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse o racional superior da Terra, por a natureza ser de transformações, nós iríamos nos transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, reconhecem que a matéria chegou no seu fim. E há milhões de milênios que a matéria vem anunciando o seu fim, por tudo de matéria ter princípio e ter fim. Esses anúncios já anunciavam o fim da vida da matéria e a transformação da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por ter chegado o fim da vida da matéria, entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça através da cultura racional, e saberem como voltar para ele através da cultura racional, por todos serem de origem racional, sendo a classe do animal racional um simbolismo da natureza. Por isso tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim, por todos terem uma vida simbólica, provisória e passageira. E ninguém sabia dizer por que era assim, por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, por todos viverem pensando e imaginando. E por estarem na categoria de bicho racional, essa é a causa de todos falarem, porque todos os bichos falam, cada um na sua classe, na sua categoria, e se entendem perfeitamente. E é por isso que todos os bichos são pensadores, e por isso o irracional pensa nas fêmeas e as fêmeas pensam nos machos, porque tudo é aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Tanto faz da classe do animal racional como da classe do animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem quem é o pensamento. E por saberem quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque pensando e imaginando, continuam ligados nessas duas energias do chão. Continuam a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Porque no raciocínio está a origem da vida.
e na sua desmaterialização dessa energia que deu causa à máquina do raciocínio, no ela se desmaterializar, volta para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que parecia que não tinha mais fim, para todos que sempre viveram desconhecidos de si mesmos. Hoje estão vendo e sabendo que a matéria é um ser simbólico. E por ser simbólico, tinha vida provisória e passageira. Porque a vida eterna só no primeiro mundo, mundo racional. E lá é vida eterna por quê? Porque todos são corpos de energia, e energia tem vida eterna. Porque não precisa de nada, nem de coisa nenhuma para viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, todos animados no estudo persistente da cultura racional. Porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Porque energia é pura, limpa e perfeita. Diferente dessas duas energias do chão, que sempre causou todos viverem em confusão. Em confusão por quê? Porque tudo que divide nasce a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros porque o pensamento é conflitante. E todo pensador vive em conflito consigo mesmo e em conflito com todos. E por o pensamento ser conflitante, causam os atritos, e os atritos causam os conflitos, e por causar os atritos, as guerras não cessam. Porque o pensamento é conflitante. Todos vivem em conflitos consigo mesmo, com medo das doenças incuráveis e com medo da morte. Porque ninguém sabe ou ninguém sabia, depois de morto, para onde iria. Hoje é que passaram a saber quem são, a saber o porquê todos assim são e a saber de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje sabem quem são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Toda a humanidade está de parabéns, porque todos já passaram a se conhecer. A saber quem são, a saber de onde são, e a saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. E por isso ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas. Nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá estão os missionários do mundo racional, levando a cultura do verdadeiro Deus à cultura racional, por todos serem de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem despesas nem distância para levar a cultura racional, seja lá onde for, porque a cultura racional é uma cultura universal, e por ser universal é que está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Agora, os que se recusam a se conhecer, que ainda estão pensando e imaginando, esses pensam que por viverem desconhecidos de si mesmos, e sem saber por que pensam, sem saber quem são essas duas energias do chão, por viver desconhecidos de si mesmos, estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, por não conhecer quem é o pensamento. Há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação até a destruição do aparelho. E é por isso que ninguém de matéria tem o direito de viver, e que para morrer não tem idade. Porque são condenados à morte, condenados a sofrer,
por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, por saber quem é o pensamento e a imaginação, querem somente raciocinar porque sabem quem é o raciocínio. O raciocínio é uma energia de vida eterna. E por isso hoje todos querem raciocinar e desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional para poder voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que tem 4 potências poderosíssimas tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que ela é a própria causa da existência dessa mecânica racional, que é a verdadeira origem do animal de origem racional. E por isso hoje todos estão tratando de estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. E para a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, ser desmaterializada e pronta para voltar para o seu estado natural, por saber que o seu verdadeiro estado natural todos são eternos. Por que existe morte? Porque todos estão fora do seu estado natural. Porque ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Que fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver. Uma planta do clima frio, num clima quente, ela perde o direito de viver. Um peixe, tirando ele fora d'água, ele perde o direito de viver. Um esquimó que vive em tocas de gelo, vindo para um clima quente, ele perde o direito de viver. Um urso das geleiras, vindo para um clima quente, ele perde o direito de viver. Uma planta, um vegetal da Sibéria, sendo plantado em clima quente, perde o direito de viver. E é por isso que todos não têm o direito de viver na matéria, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia e não de matéria. Por isso, na matéria, ninguém tem o direito de viver e para morrer não tem idade. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Esse conhecimento devia vir há mais tempo. Não veio há mais tempo porque ainda não estava na hora da humanidade passar a se conhecer. Porque a humanidade estava fanatizada por uma infinidade de filosofias diferentes umas das outras. A humanidade estava cheia de idealismos, e de forma que não pôde vir há mais tempo, porque a humanidade não estava pronta para aceitar, como estão vendo aí, muitos se recusarem a se conhecer. Pensando e imaginando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, por estar vivendo sem se conhecer. E quem vive pensando e imaginando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, vão todos cada vez mais para pior. Como estão vendo aí no mundo inteiro que tudo está indo para pior. Porque o progresso é um progresso que está indo a regresso, por ser um progresso de destruição, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. É um progresso que está indo a regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que vai a regresso está regredindo. E as aparências são confundidas com a verdade. Hoje todos enxergam isto dizendo: onde o mundo vai parar com esse progresso de destruição? E por ser de destruição, todos os pensadores desequilibrados, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas de preparar a humanidade por meio desta grande lapidação, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada.
Hoje todos estão preocupados com as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência, porque o trabalho é uma grande distração. Distração dos pensadores, porque o pensamento é desequilibrado, e por o pensamento ser desequilibrado é que os pensadores, muitos, vivem desequilibrados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com as futilidades da vida da matéria. Hoje o tempo é pouco para que todos passem a se conhecer, porque muitos já não estão aguentando mais da vida da matéria, que é uma vida de grande lapidação, feita por essas duas máquinas aí do chão, que é o pensamento e a imaginação. Ninguém tem mais tempo de viver sonhando e imaginando, e com tantos pesadelos da vida da matéria. E os habitantes do astral térreo, lapidando a humanidade de infinidade de modos e maneiras, porque o magnético não reconhece direitos. Porque ele está aí para lapidar todos e preparar todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. Preparar todos por meio da cultura racional, para que todos passem a se conhecer e saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, em que seu estado natural todos são corpos de vida eterna, por ser energia. Energia tem vida própria. Hoje todos passaram a se conhecer, diz. É verdade. E muitos se recusando a se conhecer. E como todos poderão voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna? Por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados por suas ideias, pelos seus idealismos, por não saber quem é o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando, e há milhões de milênios, não existiriam mais desacertos. Mas quanto mais procuram acertar, mais os desacertos se multiplicam, mostrando a todos que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de milênios todos vinham certos e não existiria essa infinidade de desacertos que estão se passando no mundo inteiro. O desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. E o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E não tinha entrado na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão ansiosos para raciocinar, estão ansiosos para desenvolver o seu raciocínio, estão ansiosos para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois dessa energia desmaterializada, ficar pronta para todos voltarem para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Fazer com que todos passem a se conhecer para saber como voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque aí está a volta de todos para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque aí está a volta de todos para o seu estado natural. Somente se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por estarem fanatizados pelos seus ideais e pelos seus idealismos. E o fanático é um quadrado,
porque não sabe, porque pensa, nem porque imagina. Vive por ter vida, mas não sabe dizer o porquê da vida. E por isso não sabe quem é o pensamento, não sabe quem é a imaginação. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que chegou o fim da vida da matéria. Porque a matéria, milhões de milênios, vinha anunciando seu fim. Como assim? Porque tudo na matéria tem princípio, tem o seu fim, e chegaria o dia do fim da matéria. Como chegou, e por isso, a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do animal racional e entrou na natureza a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque não querem mais permanecer na vida do chão, porque sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é apenas um ser simbólico, e por isso tem vida provisória e passageira. E quem passou a se conhecer está fazendo tudo o que pode para voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Há milhões de milênios que toda a humanidade vem pensando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação e de destruição de todos que aí estão, e por isso ninguém tem o direito de viver por serem destruídos por essas duas máquinas do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que na matéria tudo que tem princípio tem fim. Tudo de matéria é assim. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estar vivendo completamente desconhecido de si mesmo. E por isso ninguém sabia porque pensava, ninguém sabia porque imaginava. Ninguém sabia porque era assim como é. Ninguém sabia porque eram verdadeiros guerreiros, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. A vida se tornou uma guerra, e por isso uns contra os outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Tudo isto por estar vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem despesas nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão de posse do maior tesouro do mundo, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus para voltar ao seu estado natural. E quem é o verdadeiro Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, é um raciocínio supremo, uma energia suprema. Por isso é habitante do mundo racional, o primeiro mundo, o mundo racional, que deu causa e que é a causa desta deformação racional, que foram uma infinidade de habitantes do mundo racional, que saíram passeando no mundo racional e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por não estar pronta para entrar em progresso,
deformou-se nessas 7 partes do porquê todos assim são. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim por circunstâncias naturais da natureza, que em 1935 terminou a fase do pensamento e da imaginação e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da era do 3º milênio. Em 1935 terminou a era do 2º milênio. A natureza mudou de fase para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e, por isso, de vida provisória e passageira. E ninguém dava por ela e aceitava a vida como se fosse essa mesma, porque ninguém sabia quem era o pensamento e quem era a imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. O ano de 1935 foi o ano do fim da matéria, que anunciava o seu fim há milhões de milênios, dizendo, todos que têm princípio, têm fim. E com o tempo vai chegar, no fim, a vida da matéria. Chegou em 1935 essa transformação de bicho racional para bicho irracional. E por estarem nessa categoria de bicho racional, essa é a causa, porque não há efeito sem causa do grande brigueiro entre toda a humanidade, por estar na categoria de bicho racional e por isso o bicho pensa, sem saber por que pensa, e imagina sem saber por que imagina. E assim há milhões de milênios, todos pensando e imaginando, por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém pensava e imaginava, porque ninguém sabia quem era o pensamento e a imaginação. Hoje é que estão sabendo porque passaram a se conhecer. E todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque há milhões de milênios, tudo que era de matéria sempre teve o seu princípio e o seu fim. Anunciando assim o seu fim, com esse comportamento de tudo que é de matéria ter princípio e ter fim. Anunciando sim o seu fim. E chegou o seu fim em 1935. A mudança da natureza em 1935. A natureza mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem muitos, com seu raciocínio já bem desenvolvido, com a desmaterialização da energia bem desmaterializada, para que depois de pronta volte ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por isso são eternos. Hoje tem muitos com raciocínio já bem desenvolvido, por isso sentem que estão diferentes uns dos outros. Diferentes em tudo, porque cada povo com os seus costumes, com os seus hábitos e com os seus modos de viver. Que há vários modos de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer e vibram de alegria, por sentirem que seu raciocínio já está sendo desmaterializado, para depois de desmaterializado voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que, enfim, vamos deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos onde é o nosso natural e sabemos como voltar para ele. Apesar de estarmos na categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. O maior tesouro do mundo é todos passarem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e deixar essa categoria de bicho racional que se transforma em bicho irracional por a natureza ser de transformações.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estamos com as plantas mais importantes da vida em nossas mãos. A planta toda, essa deformação racional e a planta toda, como podemos voltar para o nosso estado natural que é de energia, habitantes do primeiro mundo, mundo racional? Hoje sabemos quem somos, sabemos do porquê estamos com a planta nas mãos do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, vivem alegres, contentes e felizes por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque todos têm a planta nas mãos do porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim parecia que nossa vida era assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. E hoje conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Hoje estamos de posse da volta de todos para o seu verdadeiro natural, que é no primeiro mundo, mundo racional. E por isso hoje vivemos alegres, felizes e contentes, por sabermos que nessa terra não viremos mais parar. Porque sabemos como voltar para o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional. E por sermos corpo e energia, temos vida eterna. Até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim. Passamos a saber por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a solução da vida definida e definitiva já é de conhecimento de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo existem muitos leitores da cultura, do seu verdadeiro estado natural, e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos como voltar para o nosso estado natural e saber quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje estamos de posse das 4 plantas do porquê todos assim são. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Sabemos que o maior tesouro do mundo é saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por sermos de raça racional, é que estamos nessa classe de animal racional. Hoje sabemos o porquê de tudo isso, e os causadores de tudo isso, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e chegou o fim da classe do animal racional, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que o fim do animal racional, pensador, sofredor e mortal chegou ao seu fim, e por ter chegado ao seu fim, é que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a matéria, a vida do animal racional chegou ao seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural. Em que a matéria, já prevendo o seu fim, é que na matéria tudo tinha princípio e tinha fim, anunciando assim dessa forma o seu fim. E por isso há milhões de milênios que a matéria vem anunciando o seu fim. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem rindo de alegria por saber como voltar para o seu estado natural. Isto é a maior satisfação de todos, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber que a energia, que é a dona da vida, está aí materializada, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso o sofrimento da vida é muito grande, porque todos aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, até que viessem conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
por ser natural, são eternos. Hoje a vida é um grande primor, porque tem muitos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvidos, porque estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, em que seu estado natural é de energia habitante do mundo racional, um mundo que uns tantos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, saíram e estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim chegou o fim da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos têm que raciocinar, porque o raciocínio é o dono da vida, porque tudo na vida tem dono. Como o verdadeiro dono desse mundo de matéria é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Acabou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o ponto da vida eterna, porque na vida eterna todos se entendem através do raciocínio. E por isso no raciocínio está a paz verdadeira, o amor e a fraternidade, porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide toda a humanidade. E tudo que divide causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, porque o pensamento é conflitante. E por isso todos vivem em conflito consigo mesmo e com os demais. Por isso as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante, todo pensador tem medo de tudo. Tem medo das doenças incuráveis e tem medo de morrer, porque está fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E hoje chegou na Terra o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. No pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, porque o pensamento divide e o raciocínio une. O pensamento é do chão e o raciocínio é do mundo da sua origem. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, cultura racional é uma verdadeira fonte de energia, de verdades. E a cultura artificial existe uma infinidade de verdades aparentes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Todos iludidos com as aparências, porque todos vivem pensando aquilo que não são, aparentando serem uma coisa e são outras muito diferentes do que pensam. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão ansiosos para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, e não de matéria, porque a matéria está fora do seu estado natural. E por isso aí está a mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional, que é a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim chegou o fim de sermos assim. E sempre a matéria anunciando isto. E que há milhões de milênios que todos vêm pensando, morrendo e nascendo sem saber porquê. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Está provado e comprovado com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, por o natural de todos ser de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólico tem vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. A cultura racional esclarece tudo da vida do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E os que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, diz, é verdade. A matéria era um ser encantado que ninguém sabia dizer o porquê dele, e conservavam esse encanto como se a vida fosse essa mesma. Até que chegou o fim da humanidade não ser mais assim.
por estar aí à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, raciocinam dizendo: ninguém sabia dizer o porquê da vida sem ser. Só sabiam dizer que todos eram animais racionais, mas ninguém sabia dizer o porquê que eram animais racionais. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim, e como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque no nosso verdadeiro estado natural somos eternos, porque somos corpos de energia e a energia tem vida eterna. Hoje sabemos que o pensamento de muitos, por falta do alimento da natureza, já secou. E esses que estão com o pensamento seco não sentem mais do que fazem, os causadores das monstruosidades que existem no mundo inteiro. Tudo tem o seu estado natural de ser. E fora do estado natural, ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a matéria chegou no seu fim. E por ter chegado no seu fim, é que todos se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Já perdemos muito tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Está aí agora a solução da vida de todos em mãos de todos. É por isso que quem já raciocina dizendo: melhor passeio, melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, para que todos voltem ao seu estado natural e deixem de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal. O pensamento não podia dizer quem era ele, nem o pensamento nem a imaginação. Duas fortes máquinas de lapidação e de destruição de todos os pensadores e imaginadores. E é por isso que ninguém tinha o direito de viver. E toda a humanidade era destruída por essas duas máquinas, do pensamento e a imaginação. E por isso ninguém tinha o direito de viver e não sabia dizer o porquê, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para esclarecer o porquê da vida. Por isso todos viviam sem saber dizer por que viviam, e o pensamento e a imaginação não dizia coisa nenhuma por não serem feitos para isto. Só o dono da vida, que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, só o dono da vida que podia dizer o porquê da vida. E por isso agora na fase racional é que estão passando a saber o porquê estão aí nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí estão as verdades conscientes e positivas, porque a cultura racional é a verdadeira cultura do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Todos só conheciam esse encanto e desconheciam o desencanto. Porque o desencanto é natural da natureza, e o encanto não é o natural da natureza. O encanto é a vida das aparências, e por isso o encanto sempre manteve essa infinidade de mistérios, de enigmas e de fenômenos definidos e transfinitos. Coisas do encanto. Agora, no desencanto não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem infinitos, nem transfinitos, porque o desencanto é do verdadeiro estado natural de todos, que é de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Para o encanto tudo era mistério e para o desencanto não existem mistérios. A definição definitiva da vida no desencanto. O encantado vivia encantado pela mecânica material, vivia encantado pela mecânica celeste. E vivia encantado pela mecânica racional, porque o encantado não conhecia coisa nenhuma do desencanto. O encantado não sabia dizer a ninguém porque era assim como é.
Um encantado tinha vida, mas não sabia dizer o porquê da vida, por ser um encantado. O encantado vivia pela força do pensamento e da imaginação, e não sabia quem era o pensamento e a imaginação por ser encantado. Hoje chegou o desencanto e todos passando a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida do desencanto conta o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E onde habita esta energia? Habita no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Triste vida de quem vive encantado, desconhecido de si mesmo e de tudo que existe na mecânica material e na mecânica celeste e na mecânica racional. O encantado desconhecia o porquê dessas três mecânicas, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Ninguém sabia dizer o porquê de tanto sofrimento na vida do encantado. Hoje é que estão passando a se conhecer e saber o que é encanto e o que é desencanto. Desencanto mostra a vida como ela é. E o encantado desconhece a vida porque não sabe dizer o porquê que assim é e o porquê todos assim são. Porque o encantado é limitado porque vive fanatizado pela mecânica material, que não sabe dizer o porquê dela, pela mecânica celeste, que não sabe dizer o porquê dela, e a mecânica racional, que também não sabe dizer o porquê dela. Para dizer o porquê disso tudo, tem que passar a se conhecer. Porque passando a se conhecer, sabe que seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem a vida de princípio a fim. E sabe dizer o porquê todos são assim. Porque passou a se conhecer nos livros do universo em desencanto. O encantado não sabe dizer o porquê que ele assim é, e o desencantado sabe dizer o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. Porque passou a ser um desencantado. Hoje a vida tem solução, por quê? Porque todos estão desencantados. E para o encantado a vida não tinha solução. Pensava que a vida era essa mesma. Sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Porque vivia encantado pela mecânica material e pela mecânica celeste e pela mecânica racional. E por isso ninguém sabia dizer porque era assim como é. A vida era mantida em mistérios, em enigmas e em fenômenos infinitos e transfinitos. Por quê? O encantado não sabia dizer o porquê todos eram assim. Condenados a sofrer e condenados à morte sem ter o direito de viver. Segunda lição do volume 334 do Histórico, na página 40. Aí está o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E como todos já passaram a se conhecer, podem voltar para o seu estado natural. Por ser habitante do primeiro mundo, mundo racional, todos são de energia e de vida eterna. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Segunda mensagem. Todos são filhos do magnético, e por todos serem filhos do magnético, ele faz o que quer de todos. Na hora da leitura do livro, ele costuma dar sono nas pessoas para as pessoas não voltarem ao seu estado natural. Na hora de ler o livro, preocupa a pessoa com várias ocupações. Ou, quando não, traz uma visita para perturbar a leitura do livro. Faz das pessoas o que quer fazer. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem as manhas do magnético. O magnético é tão poderoso que faz as pessoas, depois tira a vida das pessoas, porque todos são feitos por ele. E por isso ele tem poderes para fazer das pessoas o que entende de fazer. Às vezes perturba demais na leitura do livro,
fazendo com que as pessoas não entendam o que estão lendo. A pessoa fica impressionada consigo mesma e diz: quanto mais eu leio, menos entendo o que leio. Porque todos são feitos pela mecânica material. E o magnético faz tudo o que pode para não deixar a pessoa voltar ao seu estado natural. Porque ele é quem comanda as classes inferiores, a categoria de bichos irracionais. E ele, como dono da matéria, pinta e borda com muitos leitores que têm grandes influências sobre eles. E por isso muitos iniciantes param de ler. Qual é a causa? É o magnético. Na hora em que a pessoa vai estudar a cultura racional, ele, como não quer que todos voltem ao seu estado natural, faz sempre aparecer visitas nas casas das pessoas, para que as pessoas não tenham tempo de ler para voltar ao seu estado natural. A matéria é dele, por isso, todos são alimentados pela matéria, pelos cereais, pelos vegetais, e faz com que a pessoa sempre fique variando, não absorvendo o que está lendo. Faz aparecer uma infinidade de preocupações para que a pessoa não tenha tempo de ler. Então aparece uma infinidade de preocupações, não dando tempo da pessoa pegar no livro, porque ele faz tudo o que pode para fazer com que a pessoa se transforme em bicho irracional. Ele tem esse poder sobre todos porque ele é o dono da matéria. Todos os monstros, porque não há efeito sem causa, é um magnético, que mantém os monstros que não respeitam nada, que não respeitam ninguém. Ele é que é o causador de existirem monstruosidades no mundo inteiro. Porque todos são feitos por ele, por isso. Ele não perde tempo, faz tudo o que pode para a pessoa não poder voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabe que o magnético é o causador de todos os males da humanidade. E por isso, se existem os maus, e se existem os maus elementos, o causador dos maus elementos é o magnético. Porque não há efeito sem causa. Porque ele quer que todos se transformem para ficar por conta dele, comandante da bicharada irracional. O magnético é o causador de todo o desequilíbrio da humanidade. Porque ele comanda o pensamento de todos. E por ele comandar o pensamento de todos, as pessoas ficam doentes mentais porque está por conta dele. Não regula, porque ele não deixa ninguém regular. E por isso a pessoa pensa mal. Quem é o causador? O magnético, as pessoas que estão por conta do magnético. E destrói as pessoas antes da hora de falecer. Porque o magnético é o puro mal. É a causa da existência do mal de toda a humanidade. E é por isso que ninguém tem o direito de viver. Porque o magnético não deixa a pessoa viver como quer. Sim, porque todos de matéria são feitos pelo magnético. Ele comanda o pensamento de todos, por quê? Porque primeiro, ele foi feito primeiro. E o pensamento foi feito no segundo lugar. E por isso, ele acha-se dono do pensamento de todos. E por isso tem muitos que pensam mais mal do que bem, porque ele é quem comanda o pensamento, e por isso nos hospícios está cheio de vítimas dele. Hoje todos sabendo quem é o magnético e sabendo quem é o elétrico, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem agora raciocinar, para voltar para o seu estado natural que é de energia e de vida eterna. E por isso ninguém quer mais ficar por conta do magnético e do elétrico. Todos hoje querem raciocinar. Se ligar à energia racional por meio do estudo da cultura racional. O magnético é causador de todos esses males que existem na Terra. É a causa dos marginais que vivem por conta dele para serem destruídos o mais depressa possível. Se não existisse o magnético e elétrico, não existiria esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas.
Hoje o magnético faz tudo o que pode para destruir quem não pode com ele. Só quem pode com ele são as pessoas que estão ligadas à energia racional. Esses que estão ligados à energia racional, ele não pode com essas pessoas, porque essas pessoas estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque é a energia racional, é a verdadeira energia do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Por todos serem feitos pela magnética, que o magnético tem poder sobre todos. E por isso o número de maus é muito grande. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem as manhas e artimanhas do magnético e trata de estudar a cultura da volta de todos para o seu estado natural, porque estão cansados de serem vítimas do magnético. E é por isso que os maus não reconhecem direitos. O direito dos maus é só fazer mal ao seu próximo, porque os maus não reconhecem direitos. E por isso por si mesmo se destrói. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem com os livros nas mãos para se defender dos males do magnético. E por isso na Terra existem os bons e existem pessoas más. Qual é a causa? Porque não há efeito sem causa. O magnético. São os causadores de todos os males da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O mal por si mesmo se destrói. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas, e esse conjunto de ruínas por si mesmo se destrói. E por isso existem os que aparentam serem bons e não são. Somente na aparência. Parece que é aquilo que não é. Porque todos vivem de aparência, aparentando que não são. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, e somente raciocinar. Porque o raciocínio, por ser o dono da vida, faz com que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia, e por ser de energia são eternos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos estão fazendo por onde se conhecer no estudo da cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus, porque todos têm raciocínio. Porque todos são filhos de Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a vida hoje tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, e a saber de onde vieram e para onde vão. E todos que já passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural, que é de energia e por ser de energia são eternos. Ninguém mais quer pensar nem imaginar, porque sabem quem são essas duas energias do chão deformadas e por que ficaram deformadas. Por serem deformadas é que se dividiram em duas, para haver a lapidação entre todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer e que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos porque somos assim de onde viemos e agora para onde vamos e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos têm definição completa de sua vida. E por isso sabem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por os seus corpos serem de energia, todos são eternos.
Hoje a luta de todos é muito grande para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos sabem o porquê todos assim são e de onde são, e para onde vão e para onde iriam, se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a se conhecer. E é por isso que todos hoje não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar essa cultura a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que ainda estão pensando e imaginando, sem saberem por que são assim, sem saberem quem é a energia magnética e quem é a energia elétrica, que sabem muito bem que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando nunca conseguiram acertar. Porque essas duas máquinas de lapidação foram feitas para a lapidação de todos que aí estão, para depois de prontos, estarem em condições de serem recuperados pela energia racional, que é a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E tratando de desmaterializar essa energia, para depois dessa energia estiver desmaterializada, volte ao seu estado natural que é no mundo racional. E por ser energia são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o verdadeiro conhecimento do porquê todos são assim e como deixar de ser assim por saber como pode voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, tenha condições de voltar ao seu estado natural que é de energia e de vida eterna. E por isso, raciocinando, diz o raciocínio. O melhor passeio, a melhor distração, são os livros de cultura racional nas mãos. Esse aqui é o melhor passeio e a melhor distração. Para saírem daí desta categoria de animal racional, que se transforma para a categoria de bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que por ser de energia são eternos. Hoje ninguém quer mais ficar marcando passo na vida da matéria, porque sabe que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje a vontade de muitos é voltar para o seu estado natural e deixar esta deformação racional e poluição e degeneração por se tratar de uma deformação racional. Hoje todos passaram a conhecer a causa de tudo que existe neste mundo deformado, que ninguém, pensador nenhum, sabia dizer porque era assim como é. Porque todo pensador vivia desconhecido de si mesmo. E por isso ninguém, com os seus pensamentos, nunca souberam o porquê todos assim são. Nunca souberam de onde vieram e para onde vão. Nunca souberam para onde iriam por estarem nesta classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural que é de energia de vida eterna. Hoje a vontade de todos é uma só, desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Mas o magnético sempre florindo entre todos, mais os que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido. O magnético já não pode com esses que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Sabem se desvencilhar do magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou ao conhecimento de todos os pensadores, a definição correta e certa do nosso verdadeiro estado natural e, por isso,
A cultura racional tem base sólida, tem lógica sólida e uma infinidade de provas e comprovações. Porque conforme vão desenvolvendo o raciocínio, vão ficando diferentes dos que pensam, dos que imaginam. Dos que ainda estão por conta do magnético sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, e achando que esta vida é natural, por não conhecer o porquê que a vida assim é. E por não conhecer o porquê a vida assim é, acha que é nascer nesse mundo de matéria sem saber porquê, penar e sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe, que são essas três mecânicas. O porquê que existe a mecânica material, o porquê que existe a mecânica celeste, e o porquê que existe a mecânica racional, que é da verdadeira origem do animal de origem racional. Esta mecânica racional é que fez com que todos os filhos do verdadeiro Deus tivessem a centelha de Deus, que é o raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e passamos a saber como deixarmos de ser assim e voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por serem de energia, todos são eternos. Porque só quem envelhece é a matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da humanidade deixar de ser assim. Bicho racional para se transformar em bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. E hoje todos já passaram a se conhecer diz. A causa de todos existirem na matéria, antes de ser matéria, era energia racional, e antes de ser esse corpo de matéria, era a energia elétrica e magnética que se transformou em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais ficar ligados nessas duas energias do chão pensando e imaginando. Porque todos agora querem é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. A energia que causou esta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim. Até que enfim chegou o fim da matéria. Que há milhões de milênios vem anunciando o seu fim, porque tudo de matéria tem princípio e tem fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento, sabendo quem é a imaginação. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, somente raciocinar. Porque raciocinando volta para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque ninguém se conforma mais em serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação. E é por isso que ninguém tem o direito de viver, porque são destruídos por essas duas máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação. Todos querem se ver livres dessas duas máquinas, que destrói todos que aí estão, e por isso ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele. Porque sabe que voltando para o seu estado natural, que é de energia, tem vida eterna. Por ser uma energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Ninguém quer ficar mais por conta da energia magnética, porque sabe que ela comanda o pensamento. E por ela comandar o pensamento, é que no hospício está cheio de doentes mentais.
Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, a todos que estão vivendo como bichos irracionais e, por ser bicho racional, vive desconhecido de si mesmo. E por estar na categoria de bicho racional, essa é a causa de todos viverem como bichos num brigueiro infernal. E por isso que no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso hoje todos querem raciocinar para que a Terra, com o tempo, se torne um paraíso racional, porque todos trataram de desenvolver o seu raciocínio e se entenderem através do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade deixar de ser assim. Fora do seu estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que esse é que é o verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que deu causa à mecânica racional, ou que é a causa da mecânica racional. Todos hoje querem voltar para o seu verdadeiro estado natural por saber que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. Porque o progresso da matéria é um progresso de destruição. E tudo que vai destruindo vai regredindo. Por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim deixamos de ser assim. Por saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E é por isso que todos estão fazendo a propaganda da cultura racional, de uma infinidade de modos e maneiras, para que todos passem a se conhecer pelo intermédio da cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá todos são eternos. E aí está a solução definida e definitiva da classe do animal racional, porque todos que se recusam a se conhecer vão se transformando para as classes inferiores, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados por suas ideias e pelos seus idealismos, sem saber por que pensa, porque se soubesse por que pensa, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso todos são destruídos pelo desacerto do pensamento. Todos são destruídos por esse progresso material que vai em regresso, por ser um progresso de destruição, e destruídos pela velhice. Hoje todos cientes de que o pensamento e a imaginação fizeram todos assim, para se transformarem de máquinas velhas para máquinas novas, de se transformarem de máquinas doentes em máquinas sadias. E por isso tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra, de uma classe para outra. Porque a natureza é de transformações. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Eu pensando e imaginando, por a natureza ser de transformações, eu vou me transformar de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações, ou de bicho racional para bicho irracional. Porque não há efeito sem causa. A causa dessas duas classes, animal racional e animal irracional, é a categoria. A categoria que é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. E por isso a natureza é de transformações, por isso todos se transformam. Da classe de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão glorificados por todos esses esclarecimentos, sabendo que em pouco tempo seu raciocínio está desenvolvido,
por ter 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia, e depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são de vida eterna. Todos querem voltar a serem eternos, como sempre foram. Todos querem voltar para a eternidade, porque basta ser energia para ser eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para poderem voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso todos tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque hoje todos passaram a saber o porquê todos assim são, e de onde são, e de onde vieram, e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E é por isso que ninguém mede despesa nem distância, para levar esse tesouro para todos que estão pensando e imaginando, que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E todos esses, passando a se conhecer, voltam para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras diferentes, para que todos passem a se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim de sermos assim. E todos que se recusam a se conhecer continuarão ligados nessas 2 energias do chão, a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Por isso se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser para outro. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque todos saíram fora do seu estado natural e aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E que agora todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar e voltar ao seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida desta deformação racional e definitiva. Por todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural e saberem onde é o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos só raciocinam, aguardando o dia da despedida do dono da vida, que fará todos chorarem de alegria e dizer: até que enfim eu vou deixar de ser deformado, porque eu vivia desconhecido de mim mesmo, e por isso o pensamento e a imaginação não sabia dizer o porquê todos assim são, por não serem os donos da vida, que aí está materializada essa energia como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim os pensadores e imaginadores passaram a saber o porquê são assim, e como deixarem de ser assim e voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Então não estão vendo que a energia magnética e a energia elétrica não foram feitas para acertar? E por isso está aí no mundo inteiro essa infinidade de desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. Foram feitos para preparar todos, para depois de preparados por essa grande lapidação, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que todos estão aí nessa classe de animal racional. E racional é a razão da vida. Por isso aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E a verdade é uma só, é racional. Agora, na vida,
Na energia elétrica e magnética é que fizeram uma infinidade de verdades aparentes. Por serem deformados e por viverem sem se conhecer, ninguém sabia o porquê que assim era. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Estávamos mesmo na categoria de bicho racional. E por isso o brigueiro era infernal entre todos. E é por isso que todos viviam em conflitos consigo mesmo, por não saber dizer por que vivia. E por viver em conflito consigo mesmo, causava os atritos e os atritos causavam os conflitos bélicos, a ponto de muitos não resistirem à vida desta deformação racional, porque sabiam que não tinham o direito de viver e ninguém sabia dizer o porquê. Pensador e imaginador nenhum sabia dizer o porquê eram condenados a sofrer e condenados a não ter o direito de viver. Ninguém sabia o porquê era assim como é. E por isso viviam discordando uns dos outros, porque o pensamento divide, tudo que divide mantém a discórdia, discordando uns dos outros. E vivendo em conflito consigo mesmo, por não saberem dizer por que existiam desta maneira, que os seres da matéria não estavam aguentando mais o peso do magnético. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim sabemos por que somos assim, como deixarmos de ser assim, e voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje passamos a conhecer o porquê da matéria. Porque passamos a saber antes de ser matéria o que éramos. Éramos energia. E que essa energia que deu causa à existência da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Porque hoje sabemos o porquê todos se deformaram como animal racional. Sabemos o porquê dessa deformação racional e o porquê estávamos encantados por sermos filhos desta mecânica material e desta mecânica celeste. Hoje sabemos o porquê todos assim são, porque conhecemos o todo antes de ser como era. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. E por a natureza ser de transformações, essas duas energias se transformaram em matéria, como a energia da mecânica racional se materializou. Hoje conhecemos o princípio e o fim do mundo como será, raciocinando. Porque raciocinando, o fim do mundo será um paraíso racional. E pensando, imaginando o inferno em vida, dos animais de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos o porquê que assim somos e sabemos onde é o nosso natural e como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a conhecer a cultura redentora, que é a cultura racional. A cultura da redenção universal do animal de origem racional. Hoje passamos a conhecer o porquê desta deformação racional e como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos, e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. A saber quem somos e o porquê que assim somos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje sabemos o porquê que na matéria tudo tinha princípio e tinha fim. Assim a matéria anunciava que tinha que chegar ao seu fim, por a vida de matéria não ser a vida verdadeira. A vida verdadeira é de energia de vida eterna e não de matéria. E a matéria já vinha anunciando há milhões de milênios, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, que também ia chegar ao seu fim. E por ter chegado ao seu fim, é que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por quê? Porque chegou o fim da matéria. E os anúncios que a matéria cansou de fazer,
anunciava o seu fim, dando a entender a todos que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Esses os anúncios de seu fim. E por ter chegado à fase racional, houve essa transformação de animal racional para animal irracional. Porque chegou o fim de todos serem assim. E há milhões de milênios que a matéria vem anunciando seu fim. Por ela esclarecer que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegaria o seu fim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Ninguém entendia, porque ninguém tinha direito de viver. Porque a matéria, com esse comportamento, anunciava que ia chegar o seu fim e chegou. E é por isso que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Que há milhões de milênios que a matéria vinha anunciando seu fim. E por a natureza ter mudado de fase em 1935, terminou a classe do animal racional, por ela se transformar de bicho racional para bicho irracional por ter chegado seu fim. Então passou a se transformar de bicho racional para bicho irracional, porque ela chegou no seu fim. E vinha anunciando há milhões de milênios que ia chegar o seu fim, por tudo na matéria ter princípio e ter fim, e assim anunciando que chegaria o seu fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo, é verdade. É por isso que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Ela com esse comportamento vinha anunciando seu fim. E por ter chegado o seu fim da classe do animal racional, essa é a causa da transformação de animal racional para animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Há milhões de milênios que a matéria vinha anunciando seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e tinha que chegar o seu fim. E chegou o fim da classe do animal racional, porque a matéria agora passou a se transformar de animal racional para animal irracional, porque a natureza mudou de fase em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, e os pensadores e imaginadores nunca deram por ela, porque pensaram que a vida fosse essa mesma, e que o fim da matéria seria um fim trágico, destruído pelo átomo. Quem é o átomo para a energia racional, para a energia do verdadeiro Deus? Porque quem comanda a matéria é o verdadeiro Deus. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que na matéria, tudo que tinha princípio tinha fim. Ela anunciava o seu fim, por ninguém saber o porquê que a matéria era assim, é que hoje estão sabendo o porquê da transformação de bicho racional para bicho irracional. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Por ser energia, hoje estão sabendo o porquê dessa transformação de bicho racional para bicho irracional. Hoje estão sabendo o porquê dessa transformação, porque é chegado o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor imortal, por viver desconhecido de si mesmo. Pensador nenhum sabia dizer o porquê que a matéria era assim, e o porquê que se transformava de bicho racional para bicho irracional, porque terminou em 1935 a classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Somente a cultura racional podia nos esclarecer os mistérios e os enigmas e os fenômenos, e os finitos e os transfinitos que o pensamento sempre conservou. Porque o pensamento sempre conservou os mistérios, os enigmas, os fenômenos,
os finitos e os transfinitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: só mesmo o dono da vida que tinha condições de dizer o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, esses esclarecimentos são importantíssimos para todos saberem o porquê da vida do animal racional assim ser. Hoje todos os mistérios desvendados, todos os enigmas desvendados na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Porque tinham a matéria, por não saber explicar o porquê dela, que todos eram um embuste da natureza, ou um fenômeno da natureza, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Só o dono da vida, que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, é que tinha condições de esclarecer o porquê da vida e o porquê desta deformação racional. Só o dono da vida é que podia transmitir todos esses esclarecimentos, porque o dono da vida é um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem energia, que é o verdadeiro estado natural de todos, por serem energia são eternos. Hoje todos sabendo como voltar à eternidade, e todos sabendo quem foram os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e imaterializados, é que ninguém tem o direito de viver. Como energia, todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó dos que vivem pensando e imaginando por viverem desconhecidos de si mesmos. Porque todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural querem raciocinar e não mais pensar nem imaginar, porque sabem quem é o pensamento, sabem quem é a imaginação, e sabem quem foram os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso está aí a solução da vida definida e definitiva da matéria, porque se transformará de bicho racional, porque chegou no seu fim, para bicho irracional. Porque chegou o seu fim, que há milhões de milênios vem anunciando com seu comportamento que tudo da matéria tem princípio e tem fim. Chegaria o fim da matéria. Chegaria o fim da classe de animal racional. E por isso a verdade é uma só, é racional, a razão da vida. Por isso é que aí estão nesta classe de animal racional em transformações, porque chegaria o dia de todos se transformarem de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que a matéria teve o seu princípio e teve o seu fim. E hoje todos, por conhecerem o seu verdadeiro estado natural, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra volte a ser um paraíso racional, e tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, fica pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Por isso na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Ela com esse comportamento vinha anunciando seu fim.
e por ter chegado no seu fim, é que se transforma da classe do animal racional para a classe de animal irracional. Porque chegou o fim da classe do animal racional. Para verem que na cultura racional tem base, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações. Porque a cultura racional é do verdadeiro dono da vida, que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. E agora aí está o fim da vida do animal de origem racional, porque ligado nessas duas energias do chão se transformarão da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Porque a natureza mudou de fase em 1935, e por a natureza ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, porque entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, e todos sendo destruídos pelos monstros da era do fogo, que de muitos o pensamento e o sentimento já secou. E todos esses que estão com o pensamento seco e os sentimentos se tornaram monstros. Essa é a causa da existência dos monstros. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. Tudo existe uma causa. E é por isso que a mortandade tem sido muito grande no mundo inteiro, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de se ligar à energia racional para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque a fase que estão atravessando no mundo é de salve-se quem puder e se puder. E por isso está esta grande mortandade entre os pensadores, que vivem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, por não saber que a natureza mudou de fase, por não saber por quê. Porque todos estão vivendo artificialmente contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de conhecer as mudanças naturais da natureza e de sentir as mudanças naturais da natureza, por viverem artificialmente contra a natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, até que passamos a saber por que somos assim, e passamos a saber como deixarmos de sermos assim. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão animadíssimos estudando a cultura racional com persistência, por saber que tem 4 potências poderosíssimas ajudando a desenvolver o raciocínio de todos que já passaram a se conhecer. E desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se nós não conhecêssemos o verdadeiro dono da vida, ninguém sabia dizer o porquê dela. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje sabemos por que somos assim, por conhecermos nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. Porque o nosso natural é de energia e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E para que todos tenham solução de tudo na vida, é preciso desenvolver o seu raciocínio,
porque a fase natural da natureza é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer porque terminou a fase do pensamento em 1935. E hoje, para que todos tenham solução de tudo na vida, é preciso desenvolver o seu raciocínio porque a fase do pensamento já terminou desde 1935, que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, e por ter terminado a fase do pensamento, entrou na natureza da era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E os pensadores, sem ter com quem contar e onde se agarrar, aí estão passando a era do fogo de salve-se quem puder e se puder. E por isso ninguém respeita ninguém, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, que iniciou-se a fase da civilização, os selvagens foram todos destruídos pela natureza. E assim terminou a fase da civilização e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saberem como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer para ter com quem contar e onde se agarrar, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque hoje estamos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a era do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio já terminou desde 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim o animal racional vai deixar de ser assim e se transformar, se não passar a se conhecer, para a categoria de bicho racional. E viver como bicho irracional é pior do que viver, é muito pior do que a classe do animal de origem racional. E por isso hoje, todos sabendo quem é o pensamento, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Para não irem para a categoria de bicho racional. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, e que ninguém tem o direito de viver. E assim hoje, todos passando a se conhecer, e todos que passam a se conhecer, sabem como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. E por isso ninguém hoje, que sabe quem é o pensamento, quer pensar e imaginar, porque passaram a se conhecer. E por se conhecer, estão fazendo a propaganda para os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, para fazer com que todos passem a se conhecer, a saberem quem são, por que assim são, e como deixar de assim ser e voltar ao seu estado natural,
Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, que é a coisa mais importante da vida. O viver e saber o porquê está vivendo nesta deformação racional. Hoje todos passaram a saber o porquê todos assim são e o porquê que este mundo assim é, e de onde todos são e de onde todos vierem, como vierem, para onde todos vão e como vão. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque passaram a se conhecer e sabem como deixar de assim ser, porque passaram a se conhecer. Que é a coisa mais importante da vida, é o se conhecer. Para saber o porquê está nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa das duas classes, porque todas as duas classes são feitas igualmente, e por serem feitas igualmente, são feitas pelo sêmen. O sêmen do animal racional e o sêmen do animal irracional. E por isso a categoria é uma só, dividida nessas duas classes, animal racional e animal irracional. E por todos que já passaram a se conhecer, sabendo que a fase do pensamento terminou em 1935, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos, por saberem que tem quatro potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio, todos estão estudando a cultura racional com persistência, para que seu raciocínio se desenvolva o mais depressa possível, como a energia elétrica desenvolveu o pensamento. Cada energia desenvolve a sua máquina. A energia magnética desenvolveu a imaginação, a energia elétrica desenvolveu o pensamento. E a energia da verdadeira origem de todos, que é a energia racional, está desenvolvendo o raciocínio. Por isso, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar. Porque todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar. Porque sabem quem é a energia elétrica e a energia magnética. Sabem que são duas máquinas de lapidação. E ninguém está mais aguentando a lapidação feita por essas duas energias do chão, que é o pensamento e a imaginação. E por isso hoje todos querem raciocinar e não mais pensar. Porque raciocinando sabem que estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando sabem que estão descendo para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer e vivem tranquilos consigo mesmo, por ter com quem contar e onde se agarrar. E quem vive pensando não tem com quem contar nem onde se agarrar. Estão aí por conta do salve-se quem puder e se puder, porque está aí a era do fogo, a era do átomo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Principalmente todos que já passaram a se conhecer. Que sabem quem é o magnético, sabem quem é o elétrico. E sabem quem é o raciocínio e de onde ele é. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 335 do Histórico.